Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Eu sou a Maria Rita Kel, está começando mais um Conversa Solta e hoje eu vou trazer duas moças muito corajosas, que eu conheço há muito tempo, muito amigas, mas muito corajosas mesmo. Eu vou falar disso e vou perguntar para elas sobre isso. Por quê? A Maria Emília Bender, que sempre trabalhou com livros, trabalhou na Companhia das Letras, enfim, abriu uma livraria. E, bom, depois eu conto o que está acontecendo com a livraria, porque não é nada mal. No centro, no Copan, você pensa, puxa, mas quem vai no centro, a não ser quem mora no centro, numa livraria? Meus temores não se confirmaram. E a Marta Garcia, também muito corajosa, que trabalhou também na companhia, né, Marta? Abriu uma editora. A Marta abriu uma editora, Chão, junto com a Bia Bracha? Isso. Ah, e você também, né? Sua sócia também é Bia Bracha, Maria? Não. Não. A sócia master é a Fernanda Diamante. Isso, a Fernanda Diamante. Então, mas é bom porque com uma conversa solta eu já começa errando, você já começa. Não, é assim, eu abri, somos 5 sócios. A Fernanda, que é a majoritária, o pai da Fernanda, que é um sujeito sensacional, um veterinário aposentado, que lê tudo pela frente. A Ana Ferrari, que é arquiteta, irmã da Florência Ferrari, que é ligada a livro, e um rapaz do mercado financeiro que é absolutamente culto e lê tudo, que chama Arthur Melo, e somos nós 5. E a Rita Palmeira é a curadora dos livros, e a Irene Buarque de Holanda é a diretora das operações. Muita mulher, né? Muita mulher, com um homem só no meio, é isso? 2 homens, o Arthur e o Tiago, mas o Tiago não interfere muito, então é praticamente só o Arthur. Meio bendito és tu entre as mulheres. Na casa das 6 mulheres e um homem, não são 7 mulheres. E você, Marta, como é que é? No meu caso também tem bastante mulher. Bom, originalmente tinha um homem também, mas ele morreu, que é o Fernão Bracher. Ele era sócio da editora. Eu, a Bia Bracher e o Fernão Bracher, né, o pai dela. E ele, infelizmente, ele morreu pouco antes do primeiro livro sair. Assim, foi uma tristeza. E ele embarcou no projeto com a gente. É um projeto meu e dela, uma ideia de nós duas. E ele embarcou porque ele gostava muito de história, relatos, coisas de arquivo, velharias, enfim. Mas sou eu, ela, né? E era ele. Agora somos eu e ela. E aí tem as pessoas que trabalham comigo, né? Basicamente mulher. Tem um homem, que é o Carlos Inada, mas tem depois várias mulheres, as revisoras, preparadoras, assessora de imprensa, a pessoa que trabalha com as escolas, tudo mulher. Porque, em geral, nesse mercado editorial, Rita, os homens são os donos, ou os CEOs, entendeu? Agora, a massa de trabalhar, quem trabalha, basicamente, são mulheres. É isso aí. Marta, segundo escalão para baixo, mulher. Só mulher. Quem carrega o piano... Talvez aqui e ali, mas basicamente mulher. São mulheres. Deixa eu contar para os ouvintes uma coisa engraçada também, que nós nos conhecemos há muito tempo. Eu conheço a Maria Emília há mais tempo e depois eu conheci a Marta. E entre nós 3 tem um homem. É verdade. Que é o Reinaldo Moraes. Que eu namorei, ele morava, dividia a casa com a Maria Emília, eu conheci a Maria Emília, e o Rui também, que enfim, não está aqui, e ficamos amigas, e depois ele casou com a Marta. Que eu tenho uma culpa nisso, porque eu fui professora da Marta no colegial e eu gostava muito das redações, eu falava para o Reinaldo, aí um dia ela se materializou, sei lá, numa Bienal, não lembro onde, exatamente, e eu apresentei os dois. Então... a Maria Emília, na verdade, quem une todo mundo aqui é a Maria, porque foi ela que começou tudo. Ela começou sendo minha professora, morando com o Reinaldo, me apresentando meio que involuntariamente para o Reinaldo, né?
A Rita, na minha história, a Rita entrou depois, mas a Maria está desde o começo para todo mundo. Mas eu já estava antes, não vem não. Você estava antes, não, claro, você estava antes. Mas em relação para mim, na minha história, você entrou depois da Maria. Claro. Enfim, a Maria começou tudo. Eu tinha 16 anos quando eu conheci a Maria Emília. Então, vocês façam um cálculo. A gente se conhece há mais de 40 anos. É uma loucura. A Maria foi minha mentora, né? Ela foi primeiro minha professora e a gente se gostava muito. Ela foi minha professora de português no colegial. Assim. Ela era a professora mais genial que eu tive. Ai, chega, gente, para! E aí eu fazia redações também geniais. Geniais, isso! Geniais! E aí ela me apresentou para o Reinaldo, que é genial, e depois entrou a Rita, que é genial. Não, a Rita e aí saiu a Rita e a Marta ficou com o Reinaldo. É uma quadrilha, é uma quadrilha. Vamos falar de trabalho. Essa entrevista não faz mal, a gente não falou nada que o ouvinte não possa ouvir. Mas isso pretende ser uma entrevista falando da editora e da livraria. Então vamos lá. Sim, vamos. Deixa eu só dizer que vocês podem responder coisas que eu não perguntei. Tá bom. Tá? E podem Beleza. dizer, mas tem uma outra coisa que eu quero falar, é totalmente livre. Bom, vamos lá. Marta, me diga qual é o espírito da editora Chão? Qual que é? Olha, que de outras editoras? Porque ela está indo muito bem e é muito nova, né? É nova, nasceu no final de 2018. Eu vou contar bem rapidinho a história inicial, porque pode incompridar um pouquinho, mas vale a pena, que é bonita. Começou eu fazendo um freela para a Bia Bracher e para o Fernão Bracher, que era um livro da família. Assim, era um livro que o Fernão queria muito fazer, que nem é da Chão, é um livro que foi publicado de forma independente, que era um livro contábil do antepassado dele, é o Conde do Pinhal. E aí, esse livro, ela falou, você quer fazer a coordenação editorial? Eu falei, quero. Você trabalha com não ficção também? Eu falei, trabalho, eu gosto muito também. E aí, a gente fez esse livro de forma independente, né, bancado pelo Fernão, e ali, nos arquivos da Casa do Pinhal, que tem um centro de pesquisa, tinha um documento interessantíssimo, que para mim era mais interessante que o livro contábil, que era a carta de um ex-escravo para o seu senhor, que era o Conde do Pinhal. Eu falei, Bia, putz, essa carta é genial. Né? É uma espécie de autobiografia, em 3 páginas. E aí eu falei, uma carta longa, é uma raridade. Depois eu descobri, conversando com pessoas que estudam escravidão, tal, falando assim, é uma coisa, é longo, é raro, raríssimo. E aí eu falei, Bia, se tiver mais coisa assim, nos arquivos da família, vamos fazer mais livros, né? Porque é muito bom trabalhar com a Bia. E com o Fernão também, enquanto a gente conviveu. Aí, a partir dessa minha, vamos dizer, provocação, ela falou, putz, e se a gente expandisse isso, não para coisas só da família, para o Brasil todo, caçar documentação Brasil afora. Você acha que você consegue? Eu falei, eu acho que eu consigo, porque eu tive muito contato com muitos historiadores na Companhia das Letras, e eu falei, eu vou atrás dessas pessoas, né? E realmente a gente aí descobriu um manancial absurdo. Na verdade, é uma coisa sem fim, né? A gente publica documentação histórica, né? Então, basicamente, indo ao ponto, a gente quer contar a história do Brasil através de relatos pessoais, assim, fontes primárias. Não só necessariamente de mulheres, que até agora o que eu mais conheci é de mulheres. Não só necessariamente de mulheres. A ideia é que seja o mais variado possível. Mulheres, homens, branco, preto, rico, pobre, né? É claro que é muito mais difícil você conseguir relatos de pessoas mais pobres ou de escravizados, obviamente, mas a gente está atrás. É um painelzão e livros, relatos em domínio público, né? Relatos, cartas, diários, crônica de viagem, depoimentos, a justiça. Marta, um parênteses, que eu acho que é legal para o ouvinte saber o que é domínio público, porque é um jargão nosso. Um jargão nosso. Beleza, falou, editora. Domínio público é quando o autor já morreu faz mais de 70 anos. Aí o direito autoral não é de ninguém. Você pode publicar livremente. Né? Então, os diários da minha avó não são livros, é verdade, não são livros, ainda não viraram livros. Então, o domínio público não é determinante, é preferencial. Mas no caso dos diários da sua avó,
né? A gente teve que pedir autorização para você, para todos os seus irmãos, né? E assim com outras publicações, mas algumas estão em domínio público, né? A gente brinca, eu e a Bia, que a gente é uma editora velha. Quase foi o nome da editora, editora velha. Ai, que bom! Ia ser bom, né? Era uma brincadeira. Porque nós duas temos mais de 50 anos, né? A gente só publica velharia. Os documentos têm, sei lá, 300 anos, 200. Mas olha a proteção, você não está nem na terceira idade, não vem, não. Mas vai chegar lá, logo, logo. Ah, bom, espero, estou a caminho celery. E, então é isso, é a história do Brasil através... Não é uma ideia completamente nova, eu sei, é uma coisa assim de microhistória, né? Relatos pessoais, fontes primárias, e aí uma contextualização, aí é a cereja do bolo, vamos dizer, que eu chamo pessoas bacanas, intelectuais, especialistas, para contextualizar aquele relato. Então, o que estava acontecendo no Brasil? Por que esse relato é relevante para a história do Brasil? E tentar trazer assim, o que no Brasil continua igual, o que mudou, né? Eu acho barato assim. Marta, mas eu acho o seguinte, tem uma novidade na editora que ela trabalha unicamente com isso. Por exemplo, na Companhia das Letras, a gente fez retratos do Brasil, mas era uma que era muito legal, mas era uma coleção dentro de um catálogo enorme de ficção moderna, de não ficção, divulgação científica. A Chão, você já sabe que é isso. Inclusive, ela tem uma identidade gráfica muito forte. Então, do ponto de vista da livreira, se você coloca assim, numa prateleira os livros da Chão, você sabe imediatamente que são da Chão. Eu vou pegar daqui a pouco. Isso mesmo. Na verdade, é bem isso. Ela é bem focada. É uma editora, vamos dizer, de nicho. Ela é bem focada. Ela é basicamente uma grande coleção, né? Com esse foco bem definido, né? Como a Maria falou. É isso aí. É isso aí. E o projeto gráfico é muito simples, né? Muito simples. Lindo. Só variam as cores. Para pegar, para mostrar, não deixar para o finzinho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Na Emília da Megafauna. Vai perguntando para a Maria. A gente está aparecendo. Eu achei que fosse só a voz. Não, vai ser... não, mas não vai ser só voz. Não. Rádio é rádio. Vai ser só voz. Nós é que estamos nos vendo. Boa! Porque senão eu teria me pintado, pelo menos. Exatamente. Eu falei para a Rita, Rita, eu vou precisar me embelezar. Ela falou, não, só para a gente se ver. Agora você falou, pega os livros para mostrar. Eu falei, putz. Não, esqueci. Eu estou vendo vocês, eu estou achando... Mas pego mesmo assim? Você quer que eu pegue? Pega para a Rita ver. Pegar. Eu já vi os dois que eu resenhei, né? Daquelas duas senhoras. E o da minha avó eu ainda não vi, mas ainda não saiu. Maria, segunda coisa, então, sobre a livraria. Eu vou falar. O nome é genial. Por que Megafauna? Megafauna. Então, quando a Fernanda Diamante me convidou para integrar o time de sócios, ela falou, eu já tenho o nome da editora, Megafauna. Aí eu falei, Megafauna? Eu estranhei, eu nem sabia o que era Megafauna. E Megafauna é essa... bicho preguiça enorme, esses grandes mamíferos, muitos dos quais desaparecidos. E a Fernanda tem uma coisa que ela é muito ligada à ciência, ela gosta de divulgação científica, tanto que ela é uma das mentoras daquele site 20 Mil Léguas Submarinas, com a Sofia Nestrovski e a Leda Cartoon, que é de ciência. Então, tem uma coisa... é só 20 mil léguas, não é? 20 mil léguas, 20 mil léguas, obrigada, isso. Bom, e aí fui lá para a Megafauna estranhando, mas aí quando eu falava para as pessoas, eu estou numa livraria chamada Megafauna, todo mundo falava que genial, que nome genial. Aí que eu sou muito volúvel, eu achei genial imediatamente. E o ouro da coisa também, eu acho que é no Copan, que é a cereja do bolo, é o sonho de qualquer lugar. E não tinha uma livraria grande naquele ponto da cidade, e é um ponto da cidade que está começando a bombar muito. Aliás, antes da pandemia, a gente ia estrear em abril de 2019. Nossa. E aí... Não, pera. Quando foi, que ano que a gente...
Aí, não, a gente ia estrear em abril de 2020. 2020, O ano de 2019 foi todo de elaboração e tal, e não era uma coisa pensada para venda virtual ou para eventos virtuais. A ideia era que fosse uma experiência de encontro, que as pessoas fossem lá, que as pessoas... Como, sei lá, muitos anos a Brasiliense era na Barão A de livraria da Itapetininga. Vila é assim aqui em São Paulo. Da Vila, Aqui você na Vila marca Madalena. encontro com um amigo, ou não Isso, marca, você vai lá, marca no encontra um café. amigo. Exato, Eu tomo café com a Soninha todo sábado, a gente vai à feira e toma exato. café na livraria da Vila. E compra um livro, claro, né? E essa ideia que a gente queria na Megafauna. E, inclusive, tem um Tem um café, café. um O restaurante café, da isso que eu Bel ia falar. Coelho, delicioso, maravilhoso. Muito, muito. E aí veio, a gente ia estrear em abril, e em março, tudo fechado, fecham-se as portas. Foi Foi em março. março. Foi março. Eu acho em março. Começou Foi em todo março. o negócio, foi em março. Porque a coisa começou em dezembro, janeiro, e aí veio vindo do Oriente e tal. Verdade. Né? E aí a gente teve que repensar rapidamente a livraria, porque a gente tinha um ponto fechado, Megafauna fechada, e precisamos inventar uma outra livraria virtual, com lives, com lançamento de livro, mas virtualmente e tal. E agora, só agora, graças a Deus, entrou o site da livraria. Então, aí, recentíssimo, né? Querido ouvinte, querido e querida, pessoal, é livrariamegafauna.com.br. Então, agora dá para... A gente atendia, mas via WhatsApp. Agora, com o site, a coisa fica bem melhor, né? Você entra lá... Então, deixa eu acrescentar a minha pequena experiência aqui com a Megafauna. Sábado, eu peguei um táxi e falei, vou conhecer essa livraria. E pensei, vou dar uma força, né? Não sabia onde estava se metendo. Quando eu cheguei, estava lotado. Inclusive, eu fiquei pouco, porque eu fiquei meio... Não, agora eu estou muito menos noiado, já tomei a terceira dose. Mas... Então, eu cheguei e falei, gente, que genial. Comprei uma coisa minusclinha, assim, que é um livro de poemas do Chico... quase uma revistinha, Maria. Do Chico Alvim? E com também tem uma mulher. Quem é? Tem a Flávia. A Flávia. Maravilhosa. Tem Flávia, a Flávia e a Leila, e são livreiros incríveis, com muita experiência e tal. Esse era do Chico Alvim e poemas de uma moça também, que não era Flávia, a moça. Era outro nome. Não, a Flávia era autoria. Autoria. Autoria conjunta, você está falando, a né? Outra poeta. A outra poeta. A outra poeta é Ana Maria Martins. Isso, Ana Maria Martins. Bom, os dois maravilhosos. Maravilhosos. Nossa, sem comentário. Ana Martins Marques, não? Ana Martins Marques. Ana Martins Marques. É maravilhosa. Você vai dar os livros errados para os seus... Não, eu não atendo, eu só fico ali, borboleteando. Mas, enfim. Muito bem. Voltei correndo porque estava lotado. Então, é uma alegria. Não, é um puta point. Isso, as duas coisas vão contra a corrente mesmo. Você tem razão, Rita, desse gancho. Porque abrir uma editora também de nicho, pouquíssimo comercial, na verdade, né? É uma coisa contra a corrente. E abrir uma livraria física também é contra a corrente, né? Então, tem essa ligação aí. Né? Hoje mesmo saiu uma matéria na Piauí sobre que começa com o Marcos Gasparian, da Argumento, no Rio. E toda a discussão é livrarias pequenas de rua versus a Amazon. E o que ele explica, o que ele diz, que ele fica com muita raiva, porque tem muita gente que vai lá na livraria, folheia os livros, porque na Amazon a pessoa já sabe o que quer. Então, folheia, vê tudo, escreve e vai na Amazon. Vai para a Amazon comprar. Que maldade! Eu confesso a vocês que eu nunca comprei um livro na Amazon. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Também nunca comprei um livro virtual. Aí eu quero fazer essa pergunta. Boa, eu vou fazer essa pergunta. Como é que os livros sobrevivem aos e-books? Porque eu pensei, acabou, ninguém mais vai comprar livro.
Então, eu quero ouvir a editora e a dona da livraria dizerem como é que os livros sobrevivem e parece que com muita vantagem. Mas isso é desde que a gente trabalhava na companhia, né, Marta? Tinha esse papo é antigo, logo que começou. É meio como o cinema e a televisão, é por aí. Vai acabar o cinema, não acabou. O teatro com o cinema. Teatro com cinema. Eu acho que é o mesmo tipo de movimento. Assim, a ameaça no começo dá uma insegurança, mas o que eu vejo, não é que eu seja uma conhecedora profunda do mercado, mas eu vejo que as coisas convivem. E tem alguns livros que funcionam mais em papel e outros que funcionam mais em e-book, né? Assim, livros muito comerciais, eu acho que tem uma saída muito grande em e-book. Eu só compro. Eu só uso e-book para trabalhar. Quando eu estou trabalhando, se eu estou editando alguma coisa, então tem uma versão em inglês, outra em francês, eu compro uma no e-book, mas como referência, porque ler um romance, uma coisa no e-book, eu acho muito chato. Eu também. Eu não tenho hábito, também só leio para trabalho. Assim. Eventualmente, no meu caso, tem uma particularidade que me ajuda, é que alguns documentos são chatos de ler na tela do computador e o e-book acaba facilitando. E tem uma coisa que eu não sei se vocês já estão nessa, ou eu estou, pelo menos, eu estou com uma fotofobia grande. O e-book me ajuda, né? O e-reader ali me ajuda porque não tem luz, né, de fundo. Então, quando eu tenho o livro físico, claro, 1000 vezes o livro físico, mas entre ler no computador e ler no reader, eu prefiro... No reader que você está falando é o Kindle, né? É o Kindle, isso. O Kindle, o assemelhado, é o Kindle. E aí eu gosto porque não tem a coisa da luz, né? Mas isso é só quando não existe o livro físico. Porque, em primeiro lugar, livro físico mesmo, para mim, pessoalmente, também. Olha, eu que acho que sou a mais velha de vocês três, eu vou dizer, eu nunca li um livro inteiro fora que não fosse de papel. Assim, mas você já leu algum artigo no e-book? Sim, já, claro. Isso a gente lê. Claro, mas um livro inteiro eu nunca li. Porque eu tenho um prazer, tem uma coisa do livro, o cheiro do livro, a textura do livro. Você dobra as páginas, eu dobro o cantinho da página, eu quero voltar. Você está lendo, bota a orelha para marcar. Provavelmente tudo isso vai ser possível em Kindle e e-book, mas eu sou geração de e-book. Mas isso, eu me lembro que o Humberto Eco, acho que já na década de 70, falava essa discussão, que o livro acabou. É uma discussão velha que eu acho que não vai acabar. Não tem. Eu também acho que não. E tem muita piada sobre isso, né, Rita? Que é assim, não precisa carregar, não precisa de tomada, né? Se molhar um pouquinho não estraga, não precisa recarregar, não precisa fazer atualização. É um objeto. Um dia alguém me perguntou quais eram os três. Olha, isso, eu morava em outro apartamento ainda. Ligou alguém, porque meu pai era designer, né? Meu pai abriu um escritório de design. Ele era engenheiro, mas depois ele virou designer. Aí alguém me perguntou quais eram os 3 designs mais interessantes do século XX. E eu falei, bom, nem todos que eu acho mais interessantes, tem um que não é do século XX. Livro, guarda-chuva, escova de dente. E um deles é do século XX, depois eu me toquei, mas não faz mal. Insubstituíveis. Vocês não sabem como eu gosto de sair na chuva com guarda-chuva, eu que sou pedestre. É lindo. E tem uma vantagem também, se cair no chão, não quebra. Não quebra. Pode cair no chão. Exato. O livro, o guarda-chuva e a escova de dente. Agora, eu quero perguntar, de repente... Só antes, Rita, os livros. Isso, eu queria que você... Guerra contra Palmares, Jovita... Guerra contra Palmares, Jovita foi o primeiro, esse é um dos últimos, está fora de ordem. Tá, Guerra contra Palmares foi o segundo. Marta, eu queria que você falasse de um que eu estou louca para ler, que chama Gente Rica. Gente Fina. É Gente Rica. Gente Rica. Eu achei um barato esse nome. Então, peraí, primeiro, Marta, você mostrou para mim, mas como o programa é de rádio, fala os nomes para as pessoas que estão ouvindo, por favor. Olha, não, já saíram... Só desses dois.
Saíram 11 livros já. 11. Não de todos. Esses que você mostrou agora. Eu vou falar os mais recentes, tá? Os últimos lançamentos. Um é o Gente Rica, que a Maria acabou de mencionar, e aí é bom porque eu não falei de uma coisa, que a gente também publica ficção. Isso é um pezinho meu que eu insisti, porque eu gosto de muito de ficção legal. também. Uhum. É ficção velha também, velharia. Ficção esquisita, mal editada, coisa que só saiu uma vez. Que né? legal. Gente Rica é um exemplo disso. É um romancezinho em forma de fragmentos de 1912, se não me engano, e de um cara que escreveu sobre pseudônimo, uma coisa bem Belle Époque paulistana. Ele tira um sarro assim, lascado da elite paulistana da época. E aí você lê, você fala, caramba, não mudou tanto assim. É isso. Então, é muito engraçado, é um livro um pouco descosido, assim. Literariamente, uma coisa que é importante dizer, às vezes, literariamente, não são livros incríveis, desses que a gente está fazendo, mas eles são tão representativos de uma época, de uma mentalidade, que a gente acha que vale a pena. E aí vem um historiador, um crítico literário, faz uma contextualização que ilumina muito a obra e acaba sendo muito valioso. Então, o Gente Rica, quem indicou foi a Valnice, né, Nogueira Galvão, e ela escreveu um pós-fácil, contextualizou o que era essa literatura Belle Époque, que foi totalmente ofuscada pelo modernismo, né, um assunto que está aí na ordem do dia. Esse foi o penúltimo. O último foi o Franceses no Brasil, que são cartas e relatos de franceses que estiveram no Rio de Janeiro no século XIX, inéditos, né? E os caras também elogiam, mas também fazem críticas muito muito ácidas, porque eles viram, principalmente sobre a escravidão. Aí tivemos, muitos. Tem um que é de relatos sobre o 15 de novembro, da Princesa Isabel e da Baronesa do Barão de Muritiba. Tem o Fantina, que é um romance também abolicionista, que foi recuperado pelo Sidney Chalub, que nunca tinha sido editado. Guerra contra Palmares. Guerra contra Palmares é incrível, também é um documento. Bom, cada livro tem uma puta história, assim, eu podia ficar horas. Esse aqui foi a Silvia Lara que trouxe. É um documento que foi muito reproduzido a partir do século XIX, mas ninguém conhecia o original dele. Ele foi um documento sobre Palmares, que era usado, ninguém sabia de onde tinha vindo, quem era o autor, e foi sendo reproduzido por diversos historiadores. E ninguém nunca se perguntou qual é a origem desse documento. E a Silvia Lara, como uma detetive assim, dessas incríveis, me lembra uma coisa meio Nome da Rosa, assim, ela naqueles arquivos, Torre do Tombo, e folheando coisas, e Évora e tal, e ela descobriu os originais, descobriu a autoria, é o principal documento sobre Palmares, imagina. Olha! Maravilha. Então, deixa eu te perguntar. Desculpa. O que você falou de Palmares, e eu queria, então, chamar a atenção. Era isso que você ia falar, Rita? Eu não sei. Não, eu ia perguntar... a nossa curadoria, que tem toda uma parede enorme, só praticamente de literatura de gente preta, ou autores, ou sobre. E essa foi uma ideia dos nossos livreiros, que dos 3 livreiros, 2 são negros. E eles falaram, vamos fazer uma coisa só de... Eu nunca sei muito bem se falar gente preta, gente negra, mas acho que ultimamente a gente fala gente preta. Fazer uma coisa... E é uma coisa que que isso chama muita atenção. Eu me lembro de um... Me lembro, não, é que eu li hoje mesmo essa matéria sobre livro e tal, que estavam falando de taxação, e o infausto ministro Paulo Guedes falou assim, mas imagina, uma adolescente negra vai ler o quê? Puta que pariu, entendeu? Como se fosse assim, ela não tem dinheiro... Nós lemos, eles não. Eles não. Para juntar com gente rica da Marta. Gente rica, gente rica. Essa coisa. Então tem toda uma coisa. Não leem, por quê? Porque claro que leem. As pessoas vão lá, se você for na Megafauna, a variedade, o público é absolutamente variado, entendeu? De gênero, de cor de pele, do que for. É uma. Talvez a diferença.
Gente muito rica compra um monte de livro, depois não consegue ler tudo. Não lê. E gente mais pobre escolhe e compra. Exatamente. Não é que não lê. Lê, empresta para o outro, pega para o outro, claro. Sim, sim. E uma coisa da editora que a gente está tentando muito é que ela tem um caráter assim, educativo, né, no bom sentido, que a gente quer divulgar, a gente tem uma divulgação nas escolas e nas universidades. Nas escolas é mais difícil entrar, né, porque são livros que não estão no vestibular, né? É um pouco difícil, às vezes, emplacar nas escolas. Mas nas universidades a gente tem uma recepção ótima, a gente tem uma divulgadora que trabalha com isso, a Mariana Mendes, que trabalhou na companhia, e aí a ideia é entrar nas bibliografias, entendeu? Dos cursos universitários. Isso já está acontecendo bastante e a gente está muito feliz. Que bacana. Então, com esse caráter aí, enfim, é um trabalho bem de formiguinha, né? Mas vai indo. Maria, a Marta contou os livros da Chão. Eu queria agora pedir assim, que você, Maria, indicasse 1 ou 2 livros da megafauna que você acha que não são para especialistas, que são livros que você acha que são muito bacanas para as pessoas lerem. Não, eu vou falar então porque eu comentei. E a Marta indicasse 1 ou 2 livros da Chão. Desde que eu parei de trabalhar fisicamente em editora, e eu trabalho como freela ou como livreira, eu estou lendo muito mais. Nunca li tanto na minha vida. Então, dos últimos, eu vou indicar 2 livros que eu li muito recentemente e que... Um que eu quase perdi essa live aqui, essa coisa, porque eu estou a 20 páginas do final, que é maravilhoso, que chama O Inferno dos Outros, do David Grossman, que é assim, maravilhoso. E um outro que eu li há 10 dias, que é do Antônio Chechernesky, que é uma tristeza... esse você vai gostar, Rita, é muito... Uma tristeza infinita. Nossa, que é a história de um psicanalista... Eu tenho esse livro, não tive coragem de abrir. É lindo. O cara é um psicanalista, psiquiatra / psicanalista, nos Alpes suíços, em 1952. E aí também o advento da farmacologia, dos remédios, então tem esse impasse da terapia da fala, ou da terapia química. É muito bonito, muito bonito, muito bonito. Eu recomendo vivamente. Vou ver. Obrigada pelo Os 2 são muito tristes. É a cara do Chechernesky, com quem, por acaso, eu trabalhei, que é um cara incrível, né? E trabalhei com ele na COSAC, depois que eu saí da companhia. E é um cara cheio de ideias e gosta dessas coisas também, né? De lidar com bizarras. Quais são as editoras desses 2, Maria, que você indicou? As 2 são da Companhia das Letras. Mas foi uma coincidência, porque eu leio livros de todas as editoras. É que calhou que são os 2 últimos. Vocês têm que indicar de vez em quando alguns da Boitempo, viu? Que é a minha editora. Eu indico, óbvio. Eu queria só falar uma coisa também, que eu estou vendo está terminando aqui. Dizer para as pessoas acompanharem o nosso canal no YouTube, porque inclusive tem lives internacionais, com italiano, com americano, com tradução simultânea. É uma flip, mega flip, sei lá. No YouTube põe megafauna, é isso? YouTube, exato, põe megafauna e tem vários já... coisas do passado, nem tão passado, né? Porque de um ano para cá, mas tem conversas maravilhosas. A gente estreou com uma conversa entre o Ailton Krenak e o José Miguel Wisnik. Você tem uma ideia do ouro. Do nível. Muito bom. A gente também a gente não tem um canal, mas a gente fez muitos lançamentos online e que estão espalhados também pelo YouTube. E brevemente, assim que a gente tem um site que tá em construção, a gente deve colocar as coisas lá. Lançamentos muito legais, com conversas muito bacanas, tudo online também. Indica 2, Marta, assim como a Maria Emília indicou 2, indica 2 lançamentos. 2 livros? Olha, eu vou indicar sendo bem oportunista, mas porque eu gosto muito dos filhotes, são filhotes mesmo, porque cada um dá um mega trabalho, assim. Eu converso com os autores
né, com os organizadores por meses e meses a fio. Enfim, eu vou falar dos dois últimos, esse dos franceses no Brasil, organizado pelo Jean-Marcel Carvalho França, que é um especialista em literatura de viagem, e ele entende de vários séculos, mas nesse caso é século XIX no Rio de Janeiro. Tem coisas incríveis. No Brasil? O nome franceses no Brasil, é. Tá. E aí tem os nomes dos três franceses, Jacques Arago, Deauville e Jacquemont. Aí aí o que eu quero falar também é que está para sair terça-feira, segunda ou terça, chega da Gráfica, um livro chamado A Nova Aurora, que também é uma dessas ficções que a gente recuperou antigas, uma indicação do Matheus Gatto, que já lançou uma coletânea. Ele é muito legal. Muito legal. Ele participou de uma live nossa. Porque ele lançou, na verdade, eu estou dividindo ele com a Fósforo, que também é uma editora. Novinha em folha. Marta travou. Travou. Ixi. Vamos aproveitar para falar só falar uma coisa, então, já que o dela travou. Não precisa ir no canal do YouTube, é só entrar no site da livraria que as coisas estão lá. É que o site começou faz 3 dias. E o Astolfo Marques é um escritor negro maranhense do século XIX e escreve sobre a realidade do Maranhão. O caso do Nova Aurora, que está saindo, é sobre um massacre que aconteceu no dia 17 de novembro, logo após a proclamação da República. Né? É uma rebelião que aconteceu em São Luís, que pouca gente conhece, e o Astolfo Marques fez essa ficção curiosíssima sobre esse episódio. E o Matheus Gatto faz um postfácio brilhante sobre o episódio, sobre o Astolfo Marques, sobre o golpe, né, da proclamação da República e a questão racial, né, que é o foco dele. Exatamente. Esse é o que saiu pela Fósforo, também postfaciado pelo Matheus, e aí no caso são os contos do Astolfo Marques. Nós estamos lançando o romance do Astolfo Marques. É engraçado, a gente chegou no Astolfo Marques, nós e a Fósforo, exatamente ao mesmo tempo. E aí o Matheus, né? O Matheus falou, bom, um ficou para uma, outro ficou para outra. A gente Salmônico. Tipo isso, mais ou menos isso. E aí vai ter um evento de lançamento no dia 17 justamente dia 17 de novembro. Vai ter um lançamento online do Matheus Gatto conversando com a Keila Greenberg, que é uma historiadora fantástica, que atualmente mora nos Estados Unidos, e nessas horas as lives são ótimas, porque ela está lá, ele está aqui, e eles vão conversar. E ela também como é que é o site de lançamento, para a gente aproveitar quem está nos ouvindo. E eu quero dizer também, agradecer... Então, é o seguinte, vai ser na Livraria da Tarde, vai ser na Livraria da Tarde. A Livraria da Tarde também é uma livraria de rua, muito simpática. Ela não vai ser presencial, vai ser online, no YouTube da Livraria da Tarde, no dia 17 de novembro, uma conversa entre Matheus Gatto e Keila Greenberg sobre a obra do Astolfo Marques. Tá. É isso. Meninas, eu vou ter que interromper, não porque a gente pode ficar mais 5 horas falando. Podia mesmo, eu achei que isso aqui é só o começo. Eu também. Eu poderia conversar infinitamente aqui. Pois é. Rita, faltou falar depois dos diários da sua avó aqui. Então, na programação, né? Isso fica para uma outra conversa. Quando for lançar, a gente já faz os diários de vovó. Isso. Diários de vovó. Não repetir conversa, mas quando lançarem 2 livros, quer dizer, quando a Megafauna tiver com uma coisa muito... legal. A gente faz lançamento. Quando acham lançar outro livro, bacana. Nem que a gente faça mais curtinho, a gente faz. Tá e bom. eu quero dizer para beleza. Que o Heron Coelho, que é um produtor na área de arte mesmo, ele tomou para ele, sem cobrar um tostão, divulgar esse programa. Então, ele aumentou exponencialmente o número de acessos. Então, legal. No começo era uma coisa da Rádio Madalena, só que continua sendo da Rádio Madalena. Mas a gente entra como? Vocês procuram Rádio Madalena Conversa Solta. Ah, tá. Eu achei, Rita, aliás, tem um monte, né? Você gravou mais de 80 conversas, 90? Começou em 2016, quando depois que a Dilma foi defenestrada,
E aí foi, eu comecei a dar de TED. Felizmente, eu moro na cidade há muito tempo e fui jornalista, conheço todo mundo, vou ligando. De vez em quando, eu fiz um pistolão assim, para conseguir, mas, em geral, vai indo. Mas o acesso é bem fácil. Eu entrei, você põe Rádio Madalena, conversa solta, entra fácil. Isso mesmo. Então, aí que eu vi que era só áudio mesmo. Eu falei, que alívio, é só áudio. Mas não faz mal, divulguem vocês também, porque... Claro, imagina. Eu acho que eu vou pôr lá no site da editora. Boa, faz isso. Da editora, não, da livraria. Você ainda está no seu double bind, né? A cachimbo faz a boca torta, aquela coisa. Olha, foi uma delícia, acho que foi a conversa mais gostosa até hoje. Muito obrigada. Muito bom, gostei muito também. Adorei também, a gente faz outras. Quase uma Estava com saudade física de vocês. Exatamente. Pelo menos a gente se viu um pouco. Olha, eu já tenho tido muitos encontros físicos com distância, assim, 2 cadeiras para lá, 2 para cá, então daqui a pouco... eu já estou abraçando. Eu também estou abraçando. De máscara, mas eu abraço. Eu também. Abraça de máscara, depois disso. Eu inventei com o Rui, que é o nosso amigo comum, um abraço de bunda. Fica de costas, encaixa os braços assim. Eu já dei esse abraço nele, é verdade, é verdade. Gente, está ficando muito fora do padrão, Rati. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Incomodado com a intimidade aqui.